Oi meninas, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é a Tia Gi e hoje eu quero contar uma história para vocês de uma família. Sim, hoje eu quero contar para vocês a história da família da Aninha. Aninha, ela mora com seu papai, com sua mamãe e com o seu irmão. Aninha, ela é uma menina muito vaidosa e os pensamentos dela são como a pluma. Ela tá sempre com a cabecinha no ar, não está tendo tempo para os estudos e para as coisas mais sérias que ela precisa se preocupar. A mamãe se preocupa com os filhos, com o papai, com os afazeres da casa. Mamãe corre de um lado para o outro, lava a roupa, lava a louça, cuida dos filhos, cuida do esposo. O papai é um homem atarefado, trabalha muito, sai pela manhã e volta só pela noite. Quando o papai já chega estressado, com as funções do dia a dia, vem gritando com todos, brigando com as crianças. Assim é a vida deles. Uma família que não tem alegria. Um dia, a amiga da Aninha convidou ela para ir numa escola bíblica que ia acontecer perto da casa dela. Aninha não estava muito afim de ir, mas ela resolveu ir até essa escola bíblica. E lá se foi Aninha para ver o que iria acontecer lá. Chegando lá, a professora ela estava falando de um plano perfeito que Deus ele tinha feito para a humanidade. Aninha nunca tinha ouvido falar daquela história, daquelas ideias que aquela professora estava dando. Falava sobre um céu, uma cidade que Deus Criador preparou para nós. Lá a professora falava sobre um Deus Criador que criou os céus, a terra, o ser humano. Aninha ficou curiosa para saber mais daquela história sobre o céu e ela ficou com seus olhos atentos naquela história. Depois, a professora falou sobre o pecado que entrou no mundo e a professora também explicou o que era pecado. Era tudo que nós vimos, que nós falamos, que nós escutamos, que nós fizemos, que não agrada ao Deus Criador. E que quando o pecado chegou no mundo, todos nós ficamos com essa dívida. Este pecado nos afastou de Deus. Aninha ficava com seu olhar atento àquelas histórias. Mas a professora disse que nada estava perdido. Porque Deus mandou o seu filho Jesus, para morrer numa cruz, para pagar uma dívida que nós tínhamos com o pecado. Que esse Jesus, ele tinha sido morto, machucado, ferido, mas que ao terceiro dia ele havia ressuscitado e com isso ele nos deu o privilégio de morar com ele nesta cidade tão linda que encantou os olhos de Aninha. Lá a professora falou sobre perdoar pecados, que esse Jesus ele perdoa os nossos pecados. E que depois disso ele conta conosco para falar desse amor, levar essa mensagem para outras pessoas. Aninha saiu dali maravilhada porque ela queria conhecer mais desse Jesus. Chegando lá, ela contou para seu irmão
falou para ele o que tinha ouvido naquela aula, que era muito legal, que aquela professora falou de um Jesus que ela não conhecia. Ah, mas o irmão de Aninha, ele era rebelde, ele não obedecia aos pais, os professores. O pai e a mãe de Aninha estavam preocupados com o futuro dele, porque ele não queria estudar, não queria trabalhar, ele não queria fazer nada, só queria aprontar. Ele só queria fazer maldades, fazer artes. E Aninha falou desse Jesus, de uma história linda do plano perfeito para seu irmão. E, para a surpresa de Aninha, o seu irmão também ficou curioso sobre este plano perfeito, sobre essa história tão linda. Então, Aninha falou para o papai também. Papai estava estressado naquele dia e Aninha falou que tinha alguém que poderia mudar a situação deles, poderia mudar a família deles. Ah, e o papai ficou pensando, eu quero conhecer esse Jesus. Depois, Aninha falou para a mamãe sobre este Jesus. E a mamãe ficou ansiosa para saber mais, porque a Aninha disse que tinha alguém que tirava o fardo pesado das nossas vidas, o cansaço, o estresse, a tristeza, tudo isso, esse Jesus ele tinha poder para fazer. Todos ficaram ansiosos para conhecer mais de Jesus. No outro dia, na outra semana que teria escola, Aninha foi, mas ela não foi sozinha. Ela levou o seu irmão. Chegando lá, eles aprenderam mais de Jesus e contaram para a professora que eles queriam saber mais deste Jesus, deste plano perfeito. Então, a professora fez um convite para a família de Aninha. Convidou eles para ir a um culto na igreja. E Aninha e seu irmão chegaram em casa ansiosos, correndo: mãe, pai, a professora nos fez um convite para nós irmos na igreja. E a família toda foi na igreja, foi no culto, e lá eles sentiram a presença de Deus, e lá na igreja eles conheceram Jesus, eles tiveram um encontro com Jesus, e aquela família nunca mais foi a mesma, porque agora Jesus faz parte daquela família. Aquelas pessoas, o papai, a mamãe, a Aninha e seu irmão, convidaram Jesus para morar na casa deles, para morar com a família deles. E aquela família teve alegria, aquela família teve união, Jesus foi morar com eles, e vocês sabem que na casa que Jesus chega, algo acontece. Na casa que Jesus chega, algo precisa ser mudado, algo é transformado naquela família. Você também pode fazer como Aninha, convidar Jesus para morar no seu lar com a sua família, e com certeza o seu lar será diferente. Nós devemos fazer como Josué falou, lá na palavra de Deus, que diz em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Faça como esta família, aceite Jesus, leve ele para morar no seu lar.